Então agora nós vamos começar no Catecismo de São Pio X, na página 65, terceira parte, os mandamentos da lei de Deus. Então agora nós vamos falar dessa lei natural que foi revelada para Moisés no Monte Sinai. Número 342. De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Então nós vimos vocês viram, né? Eu não acompanhei muito, mas a primeira parte foi o creio, a segunda parte foi a oração, Pai Nosso, Ave Maria, intercessão dos santos, e agora a gente está na terceira parte que vai falar dos mandamentos de Deus, né? Que é a parte do nosso comportamento. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar o pai e a mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então aqui são os 10 mandamentos que nós conhecemos, né? Foi revelado no livro do Êxodo, capítulo 20. Lá está um pouco mais comprido, né? Mas em resumo é isso aqui. Esses 10 mandamentos a gente vai ver um por um mais para frente. Agora nós estamos ainda na introdução, né? Por que tem esse nome, os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de todo homem. Os promulgou no Monte Sinai, na antiga lei, esculpindo-as em 2 tábuas de pedra, e Jesus Cristo os confirmou na nova lei. É o que a gente ia falando, né? Aquela lei natural que já estava impressa na alma humana, de todo ser humano. Ali, nos 10 mandamentos, ele só promulgou, explicitou, né? Tornou claro para que as pessoas pudessem ver e todas as nações tivessem uma baliza certa e segura para poder observar. Interessante isso aqui. Nunca tinha me dado conta que os mandamentos da lei de Deus, Deus os gravou na alma de todo homem. É de todo gênero humano. Depois ele os promulgou no Monte Sinai e Jesus Cristo os confirmou. Que é a força para poder. Então o pagão vai ser julgado por isso, pela lei natural. Da lei natural. Faz o bem e evita o mal. Bom? Fazer o bem e evitar o mal, que é a base do, né, o amor Da lei natural. é a lei natural. Então o católico é muito mais severo do que o católico. Sim, muito mais. Tem o sacramento. A coisa não é feia, né? Porque ele sabe, o outro não sabe. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aí nós recebemos ainda o auxílio da graça dos sacramentos, né? Eucaristia, Sabe, confissão. não, sabe, ela conhece, mas é teimoso. É. Os tíbios, né? Os mornos que Jesus vai vomitar da boca dele, né? No Apocalipse. São aqueles católicos que não vivem a fé, né? Não se dedicam a mudar de vida, a progredir na vida espiritual. Vão ser vomitados da boca dele. Normais. Eu peguei algumas citações aqui que Jesus fala sobre a lei, então, né? Lá no Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele vai falar assim: não julgueis que eu vim abolir a lei e os profetas. Porque não tem como ele abolir a lei natural, ele colocou em cada ser humano. Né? Ele veio, não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, na verdade, vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça uma pequena letra, um tio da traço da lei. Que é a lei natural, ele criou assim, ele não vai mudar. Ele veio para... Pode passar o céu e a terra, mas não vai mudar a lei, porque é da natureza humana, isso. É aquilo que a gente falava no começo. Cada criatura, ele colocou a marca dele, as suas regras, os seus limites, né, a sua natureza própria. E a nossa é essa, ele não pode... ele veio trazer a perfeição. Em João, capítulo 14, 21, ele vai falar assim: os que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não basta dizer Senhor, Senhor, quando ele fala no final do Sermão da Montanha, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. É obediência. Tem leis, tem mandamentos, as pessoas têm que observar. Não porque é uma obrigação por obrigação, porque ali é a tua realização, se a tua natureza, ele deu o caminho da perfeição, da tua santidade, da tua felicidade. Agora, se você quer ser teimoso e trilhar um caminho diferente, com o pecado, por causa de prazer, você perde o teu bem maior, que é a tua felicidade e a tua salvação. Você não ama a Deus e ama a si mesmo, né? Que é a cidade de Deus, cidade dos homens, de Santo Agostinho, né? O amor a Deus até desprezar a si mesmo, levou a fundar a cidade de Deus. Enquanto que a pessoa que ama a si mesmo e despreza a Deus, forma a cidade dos homens, que é aqueles que estão separados, né, de Deus. Em João, capítulo 15, ele vai falar assim: se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor,
como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Jesus também observou os mandamentos, né? Claro. Ele foi perfeito, né? E no primeira carta de João também vai falar assim, no capítulo 5, versículo 3. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E na segunda carta também de João, no versículo 6, ele vai falar assim: nisso consiste o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Então, São João insiste bastante na observância dos mandamentos, né, que Jesus veio aperfeiçoar. Agora, continuando ali na 345. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus e os deveres que temos para com Ele. Então, são 2 tábuas, né, que Moisés recebeu no Monte Sinai. Uma tábua tinha os 3 primeiros mandamentos, que eram referentes a Deus. E os outros 7 mandamentos eram referentes ao nosso relacionamento entre nós. Então, na primeira tábua tinha ali amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar os dias de santos, né, de festas de guarda. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com ele. É o que eu acabei de comentar, né? 3 a Deus e 7 para o ser humano. Nós somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, todos somos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou, e basta transgredir gravemente um só deles para merecermos o inferno. Agora já São Pio X já vai mais profundo, né? Não é só uma opção de renunciar à própria natureza, se afastar de Deus, né? Que fez o Adão e Eva. As consequências do pecado, que a gente falou antes, né? Você é livre para escolher, mas não é livre para escolher a consequência. Deus está avisando, se você pecar, vai ter consequência, porque está indo contra a tua natureza. Está indo contra aquilo que é o teu benfeitor principal, é Deus. É Ele que sustenta, São Paulo diz, nele nós vivemos, somos e existimos, né? É Ele que nos mantém na existência, nos deu a redenção, nos governa com sua providência. A partir do momento que nós demos as costas para Deus, pecamos gravemente, rompemos a nossa comunhão com Ele, rompemos a nossa relação de caridade com Ele. E aí São Paulo fala, um pecado mortal pode te levar ao inferno. Aqui eu até coloquei uma citação daquela passagem da porta estreita, né? Do Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que entram por aí. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E raros são os que a encontram. É difícil, porque nós temos aquela natureza caída, né? A concupiscência, tudo desregrado. A nossa natureza não está inclinada a fazer o bem, por causa dessa desordem. Que São Paulo fala, eu quero fazer um bem, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Que o padre gosta de falar bastante, né? Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Que é essa desordem que nós temos na natureza. E que Jesus fala, para ir contra essa tendência, essa concupiscência que leva ao pecado, é preciso fazer força, sacrifício. E são os violentos que conseguem, né? Nós podemos observar os mandamentos? Agora vai falar de se nós temos a capacidade para isso. Podemos, sem dúvida, observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos manda nenhuma coisa impossível e dá a graça para os observar a quem pede devidamente. Então, São Pio X vai falar que Deus pede para entrar pela porta estreita, mas Ele dá os meios, né, as ferramentas. Ele não vai exigir uma carga de cada um de nós que nós não possamos carregar. Como a gente comentou antes, depois da redenção dele, vem o Espírito Santo, vem as graças, né, os sacramentos, que ajudam aos poucos a gente ter fortaleza interior para combater a gula, a tendência ao pecado sexual, todo esse tipo de inclinação que a gente tem de desordem, né? Então Deus não vai exigir algo que nós não possamos cumprir. O que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento, deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa, isto é, o que nos é ordenado e o que nos é proibido. Se a gente olhar nos 10 mandamentos aqui, o que é a parte positiva? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Honrar o pai e a mãe, guardar domingos e festas, é a parte positiva. Agora a parte negativa é essa outra, não faça, não tome o nome de Deus em vão, não mate, não peque, não furte, não levante falso testemunho, é a parte negativa. Tem a parte positiva, que é que ele faça, e aquele negativo, que é não faça, que é o que ele falou aqui, são as divisões dos mandamentos. Essa foi a pequena introdução de todos os 10, e agora a gente vai começar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por que disse o Senhor, antes de ditar os mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus? Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse: Eu sou o Senhor teu Deus.
para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. É aquele reconhecimento. Quando Deus se manifesta como Senhor, Ele está dizendo que nós somos criaturas e que nós somos totalmente dependentes dele. Ele é tudo e nós não somos nada. Se a gente quiser participar da felicidade dele, da vida dele, é natural que a gente seja amigo dele, não inimigo, né? Não se rebelar como fez Lúcifer, como fizeram tantos, né? Que deram as costas para Deus e acabaram caindo na própria desgraça, porque não tem outro caminho. Só existe um caminho para quem quer ser feliz, para quem quer se salvar, que é se manter na comunhão com Deus. E obedecer é obrigado, para quem quiser, né, se salvar e ser feliz. Que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só, como nosso soberano Senhor. Primeiro mandamento, então, reconhecendo essa parte da divindade, que é a realeza divina, né? Ele vai falar aqui de 4 coisas. Primeiro, reconhecer Deus, que é essa questão dele é o Deus de tudo, governa tudo, está no fundamento de tudo e é o único que pode nos dar a felicidade e a salvação. E é Ele que nós devemos adorar, dobrar nossos joelhos. Ele é a fonte de tudo. O adoremos, né, que é essa parte que eu falei, que só se refere a Deus, a mais ninguém. Que o amemos, e isso exige esforço, sacrifício, né? Jesus mesmo mostrou que o sacrifício, amor é sacrifício. E o sirvamos. E esse servir aqui não significa só ser religioso, né? Um pai de família, qualquer pessoa pode servir a Deus quando observa os seus mandamentos, quando se mantém na amizade dele. Como se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. Aqui São Pio X vai apresentar 2 características: amar a Deus sobre todas as coisas internamente e externamente. O que seria então essa parte interna? O que é o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. É a parte da alma, né? Que é mais subjetiva. Você presta o culto a Deus quando a gente tem a aquiescência, né? Se Deus fala uma coisa que eu discordo, que eu penso que é diferente, a minha inteligência tem que se submeter. Por isso que até que se fala que os católicos hoje em dia têm opinião própria, né? Que são autônomos. Porque a igreja fala que significa que a pessoa não está submetendo a inteligência dele à inteligência de Deus. Ele põe a própria cabeça dele, os seus desejos, suas ilusões, acima da própria palavra de Deus. O que significa, então, prestar culto a Deus, amar Ele sobre todas as coisas? É quando Deus fala uma coisa e que eu não concordo, ou penso que seja diferente, mas eu mudo de ideia. Se Deus falou que é assim, então é assim. De agora em diante eu não vou mais pensar daquela forma. Mudei meu pensamento. E a vontade é onde que está a fonte do amor, né? O desejo, é a forma que a gente faz a oração. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio dos atos exteriores e de objetos sensíveis. São os gestos, né? A pessoa que vai rezar, se ajoelha, ergue as mãos na hora de rezar o Pai Nosso. A pessoa que leva o terço na mão, que usa uma camisa de Nossa Senhora, do sagrado, a pessoa leva externamente no corpo. Enquanto que a outra parte, a parte interna, é mais da inteligência e mais da vontade. A pessoa que se submete a Deus como seu Criador. Agora, São Pio X vai pedir assim: não basta adorar a Deus interiormente, só no coração? Não basta adorar a Deus Não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente, porque ele é o Criador e Senhor absoluto em um e em outro. Basta só prestar um culto interno? Não, né? Ele vai dizer que Deus criou tanto a parte interna quanto a externa. Hoje, trazendo para a nossa sociedade, o que é o Estado laico? É a proibição de se manifestar externamente a tua fé. Ou seja, Deus pode até ser o teu Deus lá no teu interior, na tua vontade, na tua inteligência. Mas na sociedade, você tem que guardar a tua fé, não se expresse, não manifeste a tua fé exteriormente. Enquanto que o mal pode se alastrar à vontade, né? E aqui Jesus vai falar assim: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É o testemunho público. Ele não está falando de parte interior. Aquela pessoa que tem vergonha de rezar o terço em público, até na igreja, de se ajoelhar, porque acha que as pessoas vão ficar olhando para ela, tem vergonha. É o respeito humano, né? Não sei se vocês lembram da palestra do Elton. O João pediu para ele falar sobre o respeito humano. É a pessoa que tem vergonha de ser católico em público.
não quer se expor a receber críticas, né, a ser ridicularizado, que é o que Bento XVI chama do novo martírio do nosso tempo, ser ridicularizado, né, por causa da nossa fé. O que nos proíbe o primeiro mandamento, então, da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Então, aqui vai aparecer uma lista de alguns pecados, né, algumas práticas que são contra amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente vai passar um por um aqui, então vamos começar já com o que é a idolatria. Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. A idolatria, então, é pôr uma criatura no lugar do Criador. No Antigo Testamento, eles adoravam estátuas, né, o bezerro de ouro. Não só estátua pela estátua, mas eles acreditavam que ali existia uma divindade naquele objeto. E tinha um espírito naquele objeto que tinha algum poder mágico, alguma coisa. Coisa totalmente diferente do que a gente entende as nossas imagens de santos, né? É outra coisa totalmente diferente. Número 359. Como se está expressa na Sagrada Escritura essa proibição? Na Sagrada Escritura está expressa essa proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há acima no céu e do que há embaixo na terra. E não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto. Essa é a passagem que os evangélicos, né, os crentes usam para jogar pedra em nós, né? Que é sobre as imagens, né? Não farás imagem do que tem no céu nem do que tem na terra. E Deus proíbe que adore qualquer coisa nesse sentido. Aí São Pio X agora vai falar no próximo ponto a diferença que existe entre essas duas coisas. Proíbem essas palavras todas as espécies de imagens? Não, por certo, mas só as das falsas divindades feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isso é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as 2 estátuas de querubins que estavam sobre a Arca da Aliança e a serpente de bronze no deserto. Então, os crentes falam que nós somos idólatras porque nós temos imagem de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel, nós temos fotos, né? Muitos quadros, que é uma tradição que já vem há mais de milênios, né? E São Pio X vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é idolatria. E até, se a gente olhar na Bíblia, ele até cita aqui a serpente de bronze e a Arca da Aliança. Então, Deus, uma hora ele proíbe qualquer coisa, no outro momento já Deus fala o contrário. Faça 2 querubins, faça isso, faça uma serpente de bronze. Então Deus está se contradizendo? Ou são os caras que não sabem interpretar a Bíblia? Aqui tem algumas citações, então, onde vai falar que Deus pedindo para que se faça imagens. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, da Arca da Aliança, né? Um de cada lado. De um lado e do outro. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada em adoração, né? Em Números, capítulo 21, versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre a poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Então, Deus novamente mandando fazer uma estátua, né? Uma imagem. E no 1 Reis, capítulo 7, versículo 25, este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. Nos painéis enquadrados de molduras haviam leões, bois, querubins, assim como nas travessas, igualmente nas placas, nos seus esteios, nos seus painéis, assim como no espaço livre entre elas, esculpidos querubins, leões, palmas, grinaldas e circulares. Um monte de imagens, então, né? 2 Crônicas 3, 7. O rei vestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. 17. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins. Desde o piso até a porta, haviam representações de querubins e palmeiras. Josué 7:6. Rasgou suas vestes e, prostrando-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel
e cobriram-se de pó em suas cabeças. O que nós vemos aqui? O Josué se ajoelhando diante da Arca da Aliança. Aí eles criticam nós católicos que a gente se ajoelha diante do sacrário, que a gente se ajoelha às vezes na frente da imagem de Nossa Senhora para rezar. Josué se prostrou, se ajoelhou diante da Arca da Aliança e rezou o dia inteiro, ajoelhado, com a Arca da Aliança. O templo de Salomão parecia a nossa catedral aqui, né? Era figura para todo lado, imagem por dentro e por fora. Parecia bem uma catedral católica aí. Tinha nada a ver com os templos pagãos dos evangélicos, isso não tem nada, né? O que é a superstição? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da Igreja, bem como o atribuir a uma ação ou a alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Né? Pular onda, comer ervilha, comer cabeça de porco, trevo de 4 folhas, pé de coelho, vestir roupa branca na virada do ano, se projeta naquela coisa um poder que ele não tem. Então essa é a superstição, é uma coisa que é uma criatura que não tem poder algum e que a pessoa atribui um poder que ela não tem, né? O que é então um sacrilégio? Sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. É também um pecado contra o primeiro mandamento, né? Esse pessoal que faz arrombamento de igrejas, né? Roubam os utensílios, cálice, roubam as hóstias, derrubam no chão, jogam no rio, quebram imagens sacras, né? Cada dia mais o pessoal está incendiando a igreja, profanam vestes litúrgicas, todas essas que é usada no culto, né? Na missa, é a profanação. O outro pecado, então, agora contra o primeiro mandamento, depois da idolatria, da superstição e do sacrilégio, agora a heresia. O que é heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência, pela qual se nega com pertinácia alguma verdade da fé. O católico mesmo, né? É aquele que a igreja ensina uma coisa, mas ele teima, é pertinaz, né? É teimoso, é o cara, é o burro teimoso, que teima no erro e vai até o fim, né? Mesmo sabendo que o que é ensinado é outra coisa, ele continua teimando. O herege, né? Aquele que escolhe o que vai acreditar. É aquele cardápio, né? Que tem uma série de dogmas da igreja, o cara fala, não, Nossa Senhora, eu não acredito que seja virgem, não acredito que ela é imaculada, não acredito. A igreja fala uma coisa, mas ela tem liberdade para escolher o que ela quer. É o herege, aquele que escolhe o que quer acreditar e o que não quer. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e afiliar-se a seitas anticristãs. É o satanismo, né? Os macumba, maçonaria, espiritismo, e aí vai, né? Nova era, comunismo. São todas seitas que são anticristãs, que estão aí no mundo e que estão crescendo cada vez mais. Tudo isso é pecado contra o primeiro mandamento. Quem recorra ao demônio e o invoca comete pecado mortal? Quem recorre ao demônio e o invoca comete pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Está deixando de recorrer ao Criador para ir atrás de uma criatura. Esse é repetido, né? Que é o mais comum, está na volta da gente, né? É o que está Tem crescendo. as saravás, umbandas, macumba, maçonaria, satanismo, e vai. Em 99, na Califórnia, nos Estados Unidos, inauguraram a igreja de Satã, né? Satanás. E agora, em 2019, tornaram ela como se fosse outra religião normal, assim, ao nível de uma religião, tem o mesmo direito de um católico. E agora com a pandemia, vejo muito pessoal falar de reiki, yoga, psicológica, Também. não precisa rezar mais nada, só Reiki, yoga, isso também. É uma espécie de espiritismo também, né? Invocação de forças ocultas, né? Magia branca que eles falam. Quem fala bastante é o padre Eduardo Lara, aquele exorcista, né? Eu mandei para ti alguns vídeos dele. Ele fala do reiki, esse negócio de energizar as mãos. Ele diz que é uma espécie de... verdade, é os espíritos, né? Está invocando uma energia que não é natural, né? É preternatural, tem a ver com os anjos. Porque Deus não está ali, né? E tem casos de possessões que os exorcistas têm tido casos assim, de ter que libertar pessoas que participavam dessas sessões aí. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes, escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, razão por que foram justamente interditas pela Igreja. 18, 10 a 12. Vai falar assim sobre essas práticas aí, né? Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação,
a astrologia, o horóscopo, né? Os agouros, adivinhações, ao feiticismo, feitiços, a magia ou a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Deuteronômio capítulo 18. Condenado, né? Porque está mexendo com forças que não são de Deus, são forças dos anjos caídos. O primeiro mandamento proíbe, acaso, honrar e invocar os anjos e santos, já que proíbe invocar os mortos e... Não, não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos, e até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são os amigos de Deus e nossos intercessores juntos dele. É uma prática antiga já da igreja, né, interceder. É a comunhão dos santos que nós rezamos no creio. Nós, ao contrário de muitos evangélicos, a gente acredita que os nossos mortos não estão dormindo, não estão no sono, que nem eles falam, né? Estão acordados, estão com Deus, e estando juntos de Deus, eles podem conversar diretamente com Deus, coisas que nós não podemos enxergar e conversar. E como eles já estão na glória, eles já estão com as almas puras, as suas orações têm mais poder. Eles podem interceder por cada um de nós. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão de Santíssima Virgem e dos santos? Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nós obtemos todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Aquela frase dos crentes, né? Só Jesus salva, né? Só Jesus, tomou só Jesus, não tem santo, não tem nada. Sabendo que na Escritura Deus usa muito de anjos, né? Mensageiros, escolhe 12 apóstolos, então Deus não faz tudo diretamente. Não quer que seja tudo diretamente com Ele, Ele quer delegar funções, quer que as pessoas participem, que as suas criaturas participem dos seus méritos. Assim como a gente é batizado, se torna membro do corpo místico de Cristo, a missão de Jesus se torna nossa missão. Nós participamos da missão de Jesus, tanto como sacerdócio comum, profético e rei, né? São as três características. Então, como membro do corpo místico de Cristo, nós temos as mesmas atribuições de Cristo, mas é Ele, vocês entenderam, né? Só Ele que redimiu, mas nós entramos de participação em todas as obras de Cristo. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. São fotos, né? Se for olhar por imagem, a gente não podia nem abrir o olho, porque a gente está vendo imagem para todo lado. Estou vendo João, estou vendo Marlene, por causa disso eu estou com a idolatria, estou adorando? Não, né? Como assim, como você tem a foto da tua mãe como recordação, dos teus avós, coisa que não tinha antigamente fotografia, tinha que ter alguém para pintar. E é o que acontecia com as imagens dos santos, né? Alguém pintava para que a pessoa tivesse recordação. A mente se tornava mais... Quanto mais você vê, mais você recorda. Enquanto se você não tem imagem nenhuma, você pode cair no esquecimento, rezar menos, lembrar menos de Deus, das coisas sagradas. Auxilia. Era uma forma de catequese para as pessoas que não sabiam ler, né, na Idade Média. Eles iam nas catedrais as imagens e viam as cenas do Evangelho, né? Jesus curando um cego, fazendo algum milagre. Ali a pessoa já associava uma mensagem do Evangelho. E as relíquias dos santos podem ser honradas? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Relíquia dos santos, nós estamos falando das criaturas, né? Mas que foram santificadas por Deus, que fizeram a vontade de Deus, foram aqueles que Jesus falou assim, não só aquele que diz Senhor, Senhor. A gente honra aqueles que fizeram, que obedeceram, né? Que fazem parte do corpo místico de Cristo e por isso recebem uma dignidade de Cristo, de cristãos. E aqui eu peguei algumas passagens que vai falar sobre essas relíquias. No Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 2, Eliseu, tomando então em suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando-se até o Jordão, parou a água do rio. Tomando o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, e essas pararam para um e para o outro lado, e Elias atravessou. O manto de Elias, que Eliseu pegou, o manto serviu de instrumento, então é uma relíquia, né?
Também, em Reis, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma de guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Uma ressurreição dos ossos do profeta. Então são relíquias, os ossos, né? Os Atos dos Apóstolos, capítulo 5. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nas em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. E todos eram curados pela sombra de Pedro. Atos dos Apóstolos. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Então, lenços de Paulo, vestes de Paulo, levavam para os doentes, eram curados e os demônios eram expulsos. Então, eram relíquias também. E nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando Deus abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos justos imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Essa aqui é uma imagem bonita, que lá no céu, esses justos estão intercedendo, pedindo a Deus justiça. E essa realidade que eles estão debaixo do altar. Se a gente vê na história da igreja, no tempo do Império Romano, as missas eram celebradas em cima do cemitério, dos túmulos. Eram naquelas catacumbas, né? Tanto que até o Vaticano II, pelo menos, já havia aquela pedra d'ara, que era uma relíquia de um santo que ficava no altar, onde era consagrado a Eucaristia. Era uma relíquia de um santo que tinha ali. E quando fala no Apocalipse que os santos estavam debaixo do altar pedindo justiça, tem tudo a ver com os nossos sacramentais, né, as nossas relíquias. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos há esta diferença. A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que os santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores juntos dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, adoração, e o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração dos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se de hiperdulia, isto é, de essencialíssima veneração como Mãe de Deus. Então aqui São Pio X vai fazer uma distinção entre os cultos, né? A Deus, de adoração, é um culto único que se dá a Deus. Aos santos é uma veneração, é uma forma de honrar, né? De louvar a Deus através da obra que ele fez, foi os seus santos. Que uma é latria e para os santos é dulia, que é essa veneração. E hiperdulia, que é uma forma mais elevada de veneração, é a Virgem Maria, por causa que ela foi a mãe de Deus. Só ela teve esse mérito, esse privilégio. Então é um culto que a gente tem por ela, que está muito acima de todos os anjos e santos, que só ela possui esse mérito.